Fala galera, beleza? Então, estou aqui com o volume 3 de História 1, capítulo 11, a crise oligárquica, modernismo e tenentismo, para a gente fazer a correção do exercício contextualizado que foi passado no posto anterior. Beleza? Vamos lá? 6. Leia a passagem a seguir de um relatório ministerial. A guerra europeia muito contribuiu para a retração do nosso intercâmbio, restringindo com a desorganização do crédito e as irregularidades no transporte, as possibilidades de exportarmos o que tínhamos em estoque. Uma das consequências mais importantes para a economia brasileira na época relacionada aos problemas expostos no relatório foi: opção correta, C. O processo de substituição de importações pelo qual o Brasil obteve algum crescimento na produção industrial. Com a Primeira Guerra Mundial, os produtos que eram feitos na Europa e que abasteciam o Brasil, eles não estavam mais vindo, porque a Europa estava em guerra. E assim o Brasil inicia um processo de industrialização para produzir o que não vinha mais da Europa. Vamos lá. 7. Um dos episódios mais marcantes na história das revoluções brasileiras deu-se com a Coluna Prestes, que entre 1924 e 1927 percorreu milhares de quilômetros do interior brasileiro na tentativa de manter acesa a luta por seus ideais. Vamos lá em cima. Como solução para os problemas brasileiros, os líderes da Coluna Prestes defendiam, opção correta, B, a destruição do sistema oligárquico, acompanhada da reformulação dos costumes e práticas políticas vigentes. A Coluna Prestes era um movimento político-militar, que inicia entre 1925 e 1927 e tinha como tática de guerrilha a ideia de trazer reformas políticas e sociais para o Brasil e retirar o poder político que estava na mão das oligarquias, os grandes produtores de café, que em tese só criavam políticas para se favorecerem. 8. O modernismo brasileiro, que teve na Semana de Arte Moderna de 1922 seu episódio mais marcante, insere-se no contexto comentado a seguir. O pensamento brasileiro dos anos 1920, preocupado em refletir sobre a nação, discutiu uma questão central que pode ser sintetizada no combate à imitação. Fonte dos males que afligia a nação, o vício da imitação nos impedia de construir uma identidade nacional. Assim pensavam muitos intelectuais da época. Cite duas ideias defendidas pelo modernismo e explique a relação dessas ideias com a busca de uma identidade brasileira em oposição ao vício da imitação. O vício da imitação ao qual é apresentado aqui era o Brasil que produzia uma cultura não brasileira, a cultura que vinha da Europa. Toda a questão cultural brasileira ela vinda da Europa. Enquanto aquele padrão cultural nacional brasileiro não era bem visto aqui no Brasil. E então o modernismo ele veio com essa ideia de quebrar o que vinha da Europa e dar mais valor ao que existia aqui no Brasil. Então o movimento modernista ele tinha uma ideia de ruptura com a formalidade das manifestações artísticas e padrões estéticos que vinham da Europa
E também tinha outra ideia, que era a criação de uma arte genuína brasileira, ao qual ia ressaltar personagens populares brasileiros, né? Trazendo uma transformação na questão técnica e comportamental do brasileiro, trazendo a imagem do brasileiro para a questão cultural do Brasil, né? 9. Nem tudo foram flores no modernismo brasileiro. A Semana de Arte Moderna, ocorrida em 1922 no Teatro Municipal de São Paulo, mostrou a inquietude de um grupo de intelectuais diante do atraso brasileiro. A partir dessa interpretação do modernismo, explique o significado da Semana de 22 para o processo de modernização brasileiro e aponte um de seus efeitos. A Semana de 22 é a Semana de Arte Moderna, que ela traz ruptura com o tradicional, né? Trazendo uma nova visão da cultura brasileira. Inicia um processo de mudança tanto na cultura quanto na política brasileira, né? Uma renovação da questão cultural e da questão política, uma cultura mais brasileira, né? Uma política mais limpa, mais clara, uma política para o brasileiro. Também trazia uma renovação das condições de vida, né? Eles pregavam uma renovação para a condição de vida, uma vida mais justa, mais digna para o brasileiro. Valorizavam também a língua brasileira, né? A questão cultural, linguística brasileira, a relação entre cultura e nação. Criticavam, né, o domínio das oligarquias no poder. Queriam criar uma cultura essencialmente brasileira, né, com padrão brasileiro, quebrando toda aquela cultura que era trazida da Europa, né? E também valorizava a questão da arquitetura e da arte aqui no Brasil. Então, a Semana de Arte Moderna, ela trouxe com o movimento modernista uma mudança em todo aquele padrão tradicional que era trazido da Europa e que inspirava aqui no Brasil, trazendo o Brasil para uma questão cultural e política mais brasileira, né? Uma essência nacional, uma essência brasileira na relação política, cultural, né? Vamos lá? 10. No dia 5 de julho de 1922, 3 dias depois de ter sido decretada a prisão de Hermes da Fonseca, 302 jovens militares do Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro, sublevaram-se para reprimi-los. O governo enviou para lá cerca de 3.000 soldados que cercaram a fortaleza. Numericamente inferiorizados, a grande maioria dos amotinados se rendeu, mas poucos militares, mesmo sem condições de enfrentar as tropas legalistas, saíram pelas ruas de Copacabana de arma em punho. No meio do caminho, alguns rebeldes debandaram. Nos tiroteios que se seguiram, apenas 2 rebeldes sobreviveram. O texto anterior descreve, opção correta, D, o episódio que ficou conhecido como os 18 do Forte e que marca o início do movimento conhecido como tenentismo. Então, os 18 do Forte foi um movimento iniciado com os militares, né, onde, como foi falado no texto, uma grande quantidade do grupo de revoltosos se renderam e 17 militares, com mais um civil, não se renderam e iniciaram uma caminhada armada pela praia de Copacabana,
marchando em revolta ao governo oligárquico. Desses 18, 17 militares e um civil, só 2 sobreviveram, que foram presos. Isso inicia um marco na revolta dos tenentes que vai desencadear o que a gente vai conhecer como Revolução de 30, que vai levar ao que Getúlio Vargas vai dizer que é a nova república, o Estado Novo, e o qual a gente conhece que o que ficou para trás é a velha república, que está dividida em República da Espada e República Oligárquica. Com a Revolução de 30, inicia a quebra das oligarquias no poder, e leva ao poder Getúlio Vargas, que a gente vai estudar mais para frente, que é a Era Vargas. Beleza, galera? Valeu! Até a próxima. Continue com os estudos de vocês.